Que alegria está chegando na sua vida, com essa graça, com essa presença tão forte desse tempo de conversão. Peçamos que o Espírito Santo nos ilumine nesse momento que vamos trabalhar como fazer um exame de consciência, como nos abrir para buscar verdadeiramente o perdão. Por isso, peçamos, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde curar, vinde libertar, vinde abrir a nossa mente para nos reconciliar contigo, para nos reconciliar com os irmãos, para nos reconciliar conosco mesmo. Eu queria partir nessa nossa pequena reflexão, mas que vai com toda certeza abrir o nosso coração para um entendimento novo da verdade, para um entendimento novo daquilo que Deus quer de cada um de nós, com o texto de Mateus capítulo 5, versículo de 3 até o versículo 11. Bem-aventurados os que têm um coração pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de mim. Filhos e filhas, nós vivemos esse tempo de conversão e nele uma das pilastras para se viver bem a quaresma e encontrarmos a ressurreição no domingo de Páscoa é exatamente a confissão. E para a confissão surtir o efeito de libertação total no poder sacramental para cada um daqueles que nela se entregam, é preciso um exame de consciência. A quaresma é um tempo de conversão. Como iremos mudar de vida se não sabemos avaliar como estamos com Deus, como estamos com os mandamentos, como estamos de acordo com a doutrina que seguimos, os propósitos que fizemos, os sacramentos que assumimos? A igreja chama a alguns pontos importantes dessa quaresma: a oração, ao jejum e a caridade. Mas existe um passo que sem o qual a quaresma não produzirá os frutos que são profundos para a nossa conversão. E esse passo é o que chamamos de exame de consciência da confissão sacramental. O Catecismo da Igreja Católica, ele é muito claro. No artigo 1422, ele diz assim: aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia de Deus o perdão das ofensas feitas a ele. Ou seja, não é apenas um costume religioso, é um encontro real com a misericórdia de Deus. E nós precisamos desse encontro. E para fazê-lo bem, para vivê-lo bem, nós precisamos nos penitenciar. E para nos penitenciar, precisamos saber do que precisamos da misericórdia, aonde precisamos da misericórdia. E aí vem o exame de consciência. O que seria o exame de consciência? Como é esse processo do exame de consciência? O exame de consciência é parar diante de Deus e perguntar com sinceridade. Porque é eu e Deus, é o meu diálogo com Deus. Deus que me ouve, Deus que fala comigo. Onde eu falhei
no amor a Deus? Essa é a primeira primordial pergunta, porque o pecado é romper com Deus. E quando eu falhei de acordo com aquilo que Deus chama a fazer, e Deus é amor, então eu preciso me reconciliar. Depois, onde falhei com o próximo da minha casa, o próximo da minha convivência, o próximo dentro da igreja, o próximo do meu local de trabalho, aquela pessoa que eu não tenho sido para ela Cristo, aquela pessoa que eu não tenho sido para ela caminho para o céu. Aonde eu falhei, preciso apresentar isso a Deus. E a terceira pergunta que eu devo fazer no exame de consciência, se a primeira é aonde eu falhei no amor a Deus, e a segunda é aonde eu falhei para com o próximo, a terceira, ela é tão importante, ou talvez até mais importante do que as outras. Onde eu falhei comigo mesmo. Não é um momento de desespero. Não é um momento de tortura, não é um momento onde a gente vai passar por uma humilhação, vai passar por um processo de saber que somos miséria, que não temos força, que não conseguimos vencer ou levar adiante os nossos propósitos. Não, é um momento de verdade. A minha verdade para com Deus, a minha verdade para com os meus irmãos, a minha verdade para comigo mesmo. Deus já sabe os nossos pecados. Se tem duas pessoas que a gente não pode enganar no mundo, é Deus e a nós mesmos. Então nós sabemos aonde estamos em pecado. Nós sabemos e Deus também o sabe, da onde nós erramos, da onde nós pecamos. Ele quer que nós reconheçamos para que possamos ser curados. É um reconhecimento, porque eu peço sempre às pessoas, quando eu as oriento à confissão, a fazer o exame de consciência, escreva os pecados. Escreva, vai anotando, porque quando você chegar no confessionário, você já sabe, você já tem a tua lista. Se você já os tem, claro, e tem uma memória boa, tudo bem, mas não, se você fizer o exame de consciência, você precisa, depois desse exame de consciência feito, também anotar para lembrar de tudo aquilo que foi o teu diálogo com Deus, a tua intimidade com Deus. São João Paulo II nos ensinava: não tenhas medo de reconhecer o pecado, tende medo de não vos converter. Olha a diferença. Não tenhas medo de reconhecer que é pecador. Não tenhas medo de reconhecer que errou. Não tenhas medo de reconhecer e confessar que você precisa se reconciliar com Deus, com os outros e consigo mesmo. Tenha medo de não se converter. Quando não fazemos um verdadeiro exame de consciência, dizia São João Paulo II, começamos a achar normal aquilo que está destruindo a nossa alma. Aí é normal uma mentirinha, é normal um pecadinho da sexualidade, porque, gente, pecado é tudo mortal. Existe pecado venial, existe pecado grave, mas o pecado é romper com Deus. Então, romper com Deus é morte, é perder a vida eterna. Então, nós não podemos nos acostumar com isso, porque a confissão é essencial nessa quaresma, porque ela é fundamental. A confissão ela é necessária sempre que for preciso. Frequentemente, Nossa Senhora tem pedido que a confissão seja semanal, ou quando necessário, no máximo uma vez por mês, não só na quaresma. Mas por que na quaresma é essencial? O Catecismo da Igreja Católica, no artigo 1497, afirma: a confissão individual e íntegra dos pecados graves, seguido da absolvição, continua sendo o único modo ordinário de reconciliação com Deus e com a Igreja. Não existe outro modo de reconciliação com Deus e com a Igreja, fora
do sacramento da confissão. Por isso Jesus vai determinar: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Depois ele vai determinar também: os pecados a quem você perdoar serão perdoados, aqueles a quem você retiver serão retidos. Depois trazer a experiência na vida dos santos sobre a confissão. Jesus dizia a Santa Faustina que no confessionário não é o sacerdote, mas é ele misericordioso a me esperar e a te esperar. E olha como é grande a misericórdia de Deus. Pare e pense: você cometeu um crime de uma lei. Você, por exemplo, eu agora sou idoso, agora eu tenho um cartão de idoso, eu posso estacionar onde tem aquela plaquinha de idoso. Mas antes, se eu não estacionasse, eu cometi um crime. Eles iam multar meu carro, agora não, agora eu deixo lá o papelzinho, posso estacionar, porque sou idoso, tenho privilégios de estacionar ali. Agora, no mundo, o que acontece? Então, vamos supor que eu estacionei, mas eu não sou aquele idoso. O que eu tenho que provar para anular aquela culpa, para anular aquele pecado, para anular aquele erro, para anular aquela multa? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que provar que eu sou inocente. Quando eu cometo um crime no mundo, de uma lei, ou de algo que transgride o direito do outro, eu posso ser condenado se eu não provar a minha inocência. Se eu sou culpado, eu serei condenado. Agora, na confissão, meus irmãos, é algo sobrenatural. Eu preciso provar a minha culpa para ser absolvido. Então, eu confesso que sou pecador, eu confesso que fiz algo de errado, que fiz algo que é contrário ao amor de Deus, e essa confissão da minha culpa é que me dá direito da absolvição. É diferente da justiça do mundo, porque Deus, ele é justo, mas ele é misericordioso. Ele é misericordioso e ele é justo. Por isso, sem a confissão, o pecado permanece ferindo a nossa alma. E quanto mais eu demoro para me confessar, mais o demônio usará daquela brecha para me ferir, para me atacar. Por exemplo, a confissão restaura a amizade com Deus. Quando eu fico tanto tempo sem se confessar, quando Pedro vai perguntar a Jesus quantas vezes devo perdoar, ele fala 7 vezes. Jesus não, 70 vezes 7, ou seja, sempre, infinitamente, porque todos nós caímos no pecado, todos nós caímos na inimizade com Deus, todos nós caímos na inimizade com o próximo, e muitas vezes no desencanto até mesmo conosco mesmo, e por isso precisamos confessar. A confissão devolve a paz interior. Quantos vivendo opressões, aflições, você vai ver que no exame de consciência, você vai entender que o caminho da libertação, daquela depressão, daquele pânico, daquela ansiedade, daquela angústia, é o confessionário. Eu me lembro de uma oportunidade no grupo de oração que nós fazíamos grandes combates, e o nosso grupo de oração ia lá 4, 5 mil pessoas, o grupo era 8 horas da noite, 4 horas da tarde, a igreja já estava lotada, o pessoal chegando com banco, sentando ao redor da igreja, fechando a rua, sentando na rua, com as cadeiras que traziam, e uma intercessora nossa, ela rezava pela conversão do seu marido. Ele era alcoólatra, ou seja, beber demais, beber a bebida em excesso, a bebida quando um vício é pecado. Depois ele tinha uma vida sexual de adultério. Depois ele tinha manias de jogos, de jogar em jogos. E ela rezando a vida inteira pela conversão do marido. Aí ele foi diagnosticado com câncer. Aquele processo de anos e anos sem confissão, de pecado em cima de pecado, e não tendo um exame de consciência, levou ele a um estado de morte. Ele chegou num ponto com o câncer, e nós todos orávamos pela cura dele, que o câncer já estava levando ele a não ter cura pela medicina. Foi desenganado. E teve o cerco de Jericó,
E na noite que nós iríamos falar da confissão ministerial, de como fazer uma boa confissão, de como reconhecer os nossos pecados, do que fazemos que agrava a Deus, do que fazemos que agrava o próximo, do que estamos fazendo que tem prejudicado e escravizado a nossa vida. O Márcio foi, porque agora ele não tinha mais chance. E quando ele estava lá, eu lembro na pregação que o Senhor disse assim: se você tem algum pecado que você ainda não confessou, vai ao confessionário, porque esse pecado será a cura da tua enfermidade. E ele levantou e foi para o confessionário. E no confessionário estava o padre José Verte, que hoje está na Itália. O padre José Verte atendeu ele. Quando ele saiu, depois de receber a absolvição de todos os seus pecados, ele disse ao padre: eu não vou morrer, eu estou curado. Ele vai ao médico. Uma semana depois, vai ao médico um mês depois, vai ao médico 6 meses depois, e não tinha mais uma célula cancerígena no seu corpo. Olha a importância, porque a confissão fortalece contra as futuras quedas, ela também cura as feridas espirituais. Santo Padre Pio dizia que a confissão é o banho da alma. Por isso ele passava horas e horas dentro de confessionário atendendo. Ele tinha um dom sobrenatural, porque a pessoa chegava para confessar e se não contasse todo o pecado, ele ia dizer para a pessoa: esse pecado você não vai contar? Na confissão não reconhecemos apenas o perdão psicológico, recebemos a graça do sacramento. É a absolvição total, aquele pecado não tem mais parte da nossa vida. Que realmente na confissão nós encontramos a purificação da alma e o fortalecimento contra os mesmos pecados que frequentemente nos escravizam. Uma pessoa que quer viver bem uma quaresma como essa e quer ter uma Páscoa onde encontra a vida nova, mas não busca a confissão, é como alguém que quer ficar saudável sem se tratar. Alguém que quer a cura de uma enfermidade sem tomar o medicamento indicado pelo médico. Jesus é um médico dos médicos, mas ele por si próprio não pode nos curar. E ele deixou remédios específicos para a cura: a oração, o jejum, a confissão, a Eucaristia, a palavra de Deus. São remédios que nós precisamos bebê-los e bebê-los intensamente. E só poderemos fazer isso com um exame de consciência frequente para encontrarmos a cura de todos os males. Isso é importante. Fazemos juntos um exame de consciência concreto. Pecados contra Deus, por exemplo. Quais são os pecados contra Deus? Tenho rezado ou vivo dias e dias sem rezar? Tenho orado? Tenho dialogado com Deus? Outro pecado contra Deus: falto à missa por preguiça, quando poderia participar, ou nem sequer mais valorizo a Santa Eucaristia. Outro pecado grave: coloco o dinheiro, o trabalho, prazer, o celular, as redes sociais acima de Deus. Isso é pecado, porque o primeiro mandamento nos chama a amar a Deus sobre todas as coisas. Qualquer coisa que esteja na nossa vida acima de Deus é pecado. Precisa confessar. Quando Deus deixa de ser o primeiro, tudo vai se desorganizando, desmoronando na nossa vida. Santa Teresa de Calcutá dizia assim: quando não rezamos, o coração começa a esfriar. Quando não confessamos, viramos uma pedra de gelo, insensível, tíbio, morno. Quando não rezamos, o coração se esfria. Quando não confessamos, viramos uma pedra de gelo. Pecados contra o próximo: falar mal, guardar mágoa, não querer perdoar, espalhar fofoca, calúnias, trato mal dentro de casa as pessoas que eu deveria tratar bem, que me amam. Sou desonesto no trabalho, é pecado. Engano, minto,
passo alguém para trás. Tudo isso é pecado. E Deus mandou amar concretamente as pessoas, não apenas com as palavras. Dom Bosco dizia: não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. De que adianta você ser uma pessoa que até é boa, não pratica o mal, mas não faz nada de bem? Talvez esse seja um mal maior. Pecados contra nós mesmos: vício do cigarro, vício da bebida, vício da droga, da pornografia, impurezas, sentimentos de explosões, atitudes raivosas, falta de domínio próprio, preguiça espiritual, negligência nas minhas responsabilidades. Tudo isso são pecados que vão destruindo a nossa dignidade, o nosso relacionamento, a dignidade que Deus colocou em nós, e nos tornamos escravos dessas coisas que só vão nos causar mal. O Catecismo da Igreja Católica ainda recorda: o pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a reta consciência, é uma ofensa contra Deus. Por isso devemos nos colocar nas mãos de Deus, não ter medo da confissão. Isso é muito importante. Muitas pessoas não se confessam porque têm vergonha, não se confessam porque o que vão pensar de mim, o que o padre vai falar de mim. A vergonha não deve ser não deve ser de confessar o pecado, e sim de permanecer no pecado. Essa vergonha nós precisamos ter. E como que a gente destrói esse medo, essa vergonha? Com o exame de consciência. O demônio trabalha para colocar duas mentiras na cabeça das pessoas, e aqui ele bloqueia totalmente a grande graça da misericórdia que está à nossa disposição sempre, porque Deus não se cansa de perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir o perdão. A primeira mentira que o Satanás coloca na nossa cabeça para não confessarmos é essa: seu pecado é pequeno, não precisa confessar, todo mundo faz isso. Terrível isso, não? Depois, a segunda mentira de Satanás: pecado grande demais, Deus não vai te perdoar não, você está condenado. Mentira de Satanás, ele é o pai da mentira. As duas mentiras que Satanás usa nos mostram que todo pecado precisa da misericórdia de Deus, e nenhum pecado é maior do que a misericórdia divina, e Jesus deixa claro isso em toda a orientação da misericórdia que ele revela a Santa Faustina. Ele diz que nenhuma alma, por mais pecadora que seja, que se arrependa, que passe por um exame de consciência e que confesse aquele pecado, nenhuma delas ficará sem o perdão, porque não há um pecado maior do que a misericórdia. O sacerdote não está ali para ser juiz, não está ali para condenar, mas para ser instrumento do perdão de Cristo, para ser instrumento da misericórdia. Um grande doutor da igreja, Santo Agostinho, dizia: Deus nunca se cansa de perdoar, nós é que nos cansamos de pedir perdão. Queria, nesse momento que estamos na reta final já, de abrir a nossa mente para o exame de consciência, convidar você nesta quaresma a uma decisão concreta. Reserve momentos de silêncio. Eu hoje mesmo tirei de silêncio. Eu fui para o rosário na madrugada, saí do rosário, fui direto para a missa, saí da missa e fui para o meu silêncio, fui para o meu deserto. Deserto não é lugar de castigo, é lugar de encontro com Deus. Eu digo que o deserto é o útero que gera todo o profetismo de Deus em cada um de nós. Como que eu vou servir a Deus se eu não tenho encontro com Deus? Como que eu vou saber o que é do mal e o que é do bem, o que é do demônio, o que é de Deus, o que é salvação e o que é condenação, se eu não tenho intimidade com Deus? Tempo de silêncio. Faça um exame de consciência sincero todos os dias. Eu sempre gosto de dizer, um exame de consciência que você não pode deixar de fazer antes de dormir é pedir perdão ao Espírito Santo por tudo que você fez sem consultá-lo. Pare e pense, tudo que você fez hoje até agora,
Você pediu ao Espírito Santo como era para fazer? Então, antes de dormir, tem que pedir perdão ao Espírito Santo, todos os dias. Porque a confissão é um remédio, procure ela. Eu falo por mim, quando eu vou ao confessionário, o alívio que eu sinto, a paz interior que vem, os conflitos que até então estavam me corroendo, eles desaparecem todos. Reconhecer com o coração renovado que precisamos da misericórdia de Deus, porque não existe alegria interior da alma maior do que a reconciliação com Deus. A paz que o mundo não consegue dar nasce quando escutamos aquelas palavras: eu te absolvo de todos os teus pecados. E eu gosto quando vou no confessionário, claro que os dois ritos são válidos. Tem um rito reduzido, mas que precisa, eu te absolvo desse todos os pecados da tua vida, e tem um outro rito canônico que é maior. Quando você escuta o padre falando aquilo, misericórdia, aquilo vai na alma da gente. É por isso que São João Maria Vianney, um grande confessor, dizia: a confissão é a porta do céu. Temos sido carnais e insensíveis espiritualmente? Temos sido egoístas? Temos sido indolentes? Temos sido apáticos e não buscando o encontro com Deus? Temos sido tímidos diante das nossas obrigações de cristão? Tem faltado sobriedade para cada um de nós? Temos falado de nós mesmos e não de Deus? Temos estudado e honrado devidamente a palavra de Deus? Será que estamos sendo pessoas que oram ou não estamos orando mais? Temos honrado o Espírito Santo ou somos pessoas incrédulas? Precisamos no mundo de hoje de pessoas que se disponham, que se derramem, que se doem, que orem, que vigiem, que chorem pelas vidas perdidas. Veja, eu quero trazer aqui um testemunho da confissão lindo de Santo Padre Pio. Certa vez uma benfeitora daquela grande obra do hospital, amiga próxima de Padre Pio, ela foi confessar. E ela foi confessar porque ela estava numa agonia, ela tinha uma visão da cátedra sem o Papa, como se a igreja não tivesse mais o Papa. E aí ela começou a sentir um desespero tão grande, tão terrível. E ela falou: Padre Pio, absolva os meus pecados. Depois de ela ter contado isso, ela contou alguns pecados certamente para ele. O Padre Pio saiu e falou: vai para casa, eu não vou absolver os seus pecados, porque se eu absolver esses que você falou, eu não vou absolver aquele que você não contou. E ela foi embora muito triste. Passado um mês ela voltou. De novo ela continuava com aqueles pesadelos, o demônio atormentando ela, já com insônia, sem poder dormir. Confessou, contou a mesma história. Vejo todas as noites quando tento dormir, a cátedra vazia, a igreja vai se destruir porque não vai ter o Papa. Padre Pio de novo sai e diz: vai para casa, faz um exame de consciência, vem e confessa todos os teus pecados, e eu te darei absolvição. Ela aguentou mais uma semana. Ela estava entrando em estado de loucura. E aí ela voltou, e Padre Pio, quando ela terminou de confessar, disse a ela: minha filha, eu não estava sendo duro com você. É que a visão que você tem da cátedra sem o Papa é porque aquele que seria o Papa nesse período, você abortou, e você não está confessando esse pecado. Então não adianta eu te absolver dos outros se você não confessa esse pecado. E se você confessa esse pecado, você vai ver que Deus, na misericórdia, colocará um outro Papa, e a igreja não ficará sem o Papa. E ela, chorando, confessou o pecado do aborto. Depois ela contava mais tarde: como aquilo me fez bem,
porque se Ele tivesse perdoado o meu pecado, talvez eu teria ido embora, me suicidado, tirado a minha vida, porque aquele pecado, o demônio estava torturando, corroendo dentro de mim. Padre Pio era assim, chegava no confessionário, e se você não contasse todo o pecado, ele dizia, e esses pecados você não vai contar? Por isso que o exame de consciência é bom, que certamente algumas coisas a gente acaba esquecendo, e que é importante a gente pedir perdão, principalmente quando a gente passa do tempo numa pregação, a gente tem que pedir perdão, né? E como nós estamos no tempo para não precisar pedir esse perdão, nós vamos terminando aqui com essa oração. Diga comigo: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha minha tão grande culpa. Veja, só essa oração da igreja já nos ensina que é preciso um exame de consciência. Que o bom Deus te abençoe, que essa quaresma seja de milagres na tua vida, e agora no terço de combate, grandes milagres Deus vai realizar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.